Qual é? Gleco aqui, tentando gravar esse vídeo pela quinta vez, eu acho. Sempre acontece um problema. 2026, né, galera? Feliz 2026, muita saúde, muito RPG, muito dinheiro, muito tudo. Aqui, tô aqui, casa nova, escritório novo e resolvi voltar a fazer vídeo do Nimble. Eu tenho jogado aí já há alguns meses com os amigos e eu fiz 4 vídeos antes desse, se quiser dar uma olhada lá, pelo menos no vídeo mais introdutório, que explica o mais básico de todas as regras. E eu já falei de tudo um pouco, mas faltou falar dos monstros, né? Então vamos falar dos monstros. Aqui, ó, os monstros ficam no livro do mestre, né? O livro do mestre tem várias coisas legais, inclusive aventuras prontas que se interconectam, né? Potencialmente aí numa campanha. Não é uma campanha, mas dá para fazer ser. E agora monstros. Para quem viu os outros vídeos do Nimble, os monstros eles funcionam bem diferente dos personagens. Eles não têm atributo, eles não têm perícia, eles não têm nada. O que eles têm então? Eles têm o que precisa para um monstro ter. Como assim? Primeiro que no combate do Nimble, cada jogador tem 3 pontos de ação para usar no próprio turno ou fora do turno. Os monstros não têm isso. Então, isso facilita a vida do mestre, porque, diferente dos jogadores, o mestre é um só. Então, normalmente o monstro ele se move e faz alguma coisa. A não ser que a ficha dele diga o contrário, e a gente vai chegar lá. Outra coisa que o monstro é diferente dos jogadores. A armadura do monstro tem 3 categorias e acabou. Enquanto um jogador pode ter armadura 3, armadura 5, armadura 0, o monstro ou não tem armadura, ou tem armadura média, ou tem armadura pesada. Se ele não tiver armadura, todo o dano que o jogador causar, o monstro vai sofrer. Se eu tirei 15 de dano, ele sofreu 15 de dano. Se ele tiver armadura média, eu só causo o valor dos meus dados. Então, se eu tirei 15 de dano, mas foi porque foi 12 nos dados, mais 3, ele só leva 12. Eu ignoro mais 3, que seria o meu valor fixo, da minha força, talvez. E a armadura pesada é metade dos dados. Então, esse meu valor 15 é 12, porque são só os dados, e é dividido por 2. Então, daria 6 de dano num monstro com armadura pesada. E é isso. Tem alguns efeitos que ignoram a armadura do monstro. Está escrito aqui na página. Tipo, acertos críticos, vulnerabilidades a certos tipos de dano. Se o monstro é vulnerável a fogo, e você dá dano de fogo nele, você ignora a armadura dele. Dentre outras coisas, né? Aí vai das habilidades que você vai tendo ao longo do jogo. E também habilidades que o monstro tem, fraquezas que ele tem, né? E tudo mais. É, Outra coisa que a ficha do monstro é diferente dos jogadores. Para a ficha ficar bem enxuta, como a ficha do Goblin que vocês estão vendo aí na tela, que já já eu vou falar dela, o Nimble parte do princípio que, a não ser que a ficha do monstro diga o contrário, todo monstro tem tamanho médio, sem armadura, deslocamento de 6 espaços, alcance 1, ou seja, corpo a corpo, e um D20 para todos os testes de resistência. Ah, mas e se um D20 mais 2 da destreza? Ele não tem destreza. É um D20. Eu achei isso estranho, me permitindo opinar aqui, eu achei isso estranho quando eu vi a primeira vez, mas eu vi um argumento do Ivan, eu nunca sei como pronunciar o nome dele, o criador do jogo, que eu achei interessante. Tem que lembrar que o Nimble é um jogo que ele está disposto a sacrificar certos detalhes das fichas do jogo em prol de uma agilidade. E o lance que ele pensou foi assim: o mago pode ter uma CD 13, por exemplo, para resistir à magia dele. Então o Goblin tem que tirar 13 ou mais. E aí o Goblin tem, vamos supor, mais 3 de destreza.
Então, na prática, a CD13 do mago virou uma CD10, porque o mago tem CD13, mas o Goblin tem mais 3. Então, você tem aí, tipo, você tem dois critérios que ficam se auto-anulando ou não, para mais ou para menos. E ele achou mais fácil só, para deixar as fichas ainda mais simples, fazer com que, olha, quando você enfrenta um monstro comum, se a sua CD é 13, a não ser que ele tenha alguma habilidade, não importa, ele tem que superar 13, ele tem que tirar 13 ou mais. Porque o seu mago tem CD 13, o seu mago é bom nessa magia. E é isso aí, sabe? É, isso significa que todos os monstros são assim? Claro que não. Tem monstros, a gente vai chegar lá, que eles têm vantagem ou desvantagem em certos saves, igual os jogadores, mas eles costumam ser monstros mais importantes. Os monstros comuns, no geral, é um D20 para o save. Vale lembrar também que muita coisa no Nimble não usa save. Várias magias do Nimble simplesmente fazem seu efeito, causam seu dano ao custo da mana que você usou, né? Mas nas ocasiões que tem save, é assim que funciona. E aqui tem a fichazinha, ó, onde está meu mouse, tem a fichazinha do Goblin, exemplificando tudo isso que eu acabei de falar. Tem o nome do Goblin, tem o ND dele, tem um tamanho pequeno, nesse caso ele não é médio, então está escrito pequeno. Tem aqui a vida dele, que é esse coraçãozinho. Ele tem uma habilidade aqui, que é típica de Goblins. E tem aqui o ataque dele, ó, apunhalar, 1d6 mais 2. Não precisa ter escrito alcance 1, porque é corpo a corpo. Mas tem aqui, ó, ou atirar, or shoot, range 8. Ou atirar, distância 8. Sacou? Aí tem que explicar. E aí ele explica aqui, ó, que o coraçãozinho é o ponto de vida. Se o monstro tiver armadura, vai ter um escudinho com M ou com H, de médio ou pesado. E se o deslocamento da criatura for diferente de 6 espaços, vai ter essa setinha aqui explicando também. Às vezes o bicho voa também, vai estar explicando. Aí existem as categorias de monstros. Porque esse Goblin aqui é uma ficha de monstro comum. Isso aqui não é a ficha... Isso aqui, gente, esse Goblin, não é a ficha de um Minion, não é a ficha de um Goblin mais fraquinho. Isso aqui é uma ficha de um Goblin comum. Esse é o espaço que a ficha tem. Mas existem versões mais fracas desse Goblin, desse monstro, e dos monstros em geral. Tem as versões flanks, que eu vou traduzir aqui livremente como fracote, né? Que é basicamente você pegar a ficha de um monstro, usar a ficha normalmente, só que não deixar os críticos acontecerem. Então, se eu pegar essa ficha de Goblin, usar na minha mesa, e ele tirar 6 nesse D6 aqui, vai critar, o dado vai explodir. Agora, se esse Goblin for uma versão fracote, se eu decidir isso, significa que se esse Goblin tirar 6, ele não crita. Então, os flanks, eles são muito bons para heróis de nível baixo, muitas vezes para jogadores que estão aprendendo a jogar ainda, e quando o mestre quer um encontro mais previsível, um encontro um pouco mais fácil para os jogadores, mas acima de tudo previsível. Nada que possibilite que um Goblin tire crítico 3 vezes seguidas, dê 20 de dano no mago, coitado do mago, só estou dando exemplo de mago. Ou isso foi da gravação anterior foi da gravação anterior que eu dei exemplo de mago, que eu tive que descartar. Então eu vou continuar dando exemplo de mago aqui. Então, assim, é para isso que a versão fracote serve. É só uma versão que o monstro não tira crítico. Agora, o legal mesmo são os minions. Vários jogos têm hoje em dia, porque é uma mecânica bem legal. E os minions, eles são criaturas sem ficha, assim, praticamente zero ficha, né? Eles não têm PV. Qualquer dano mata um minion. Então, desde que você não tire 1 no seu ataque, porque 1 é sempre uma falha no ataque, você matou o minion.
Os minions atacam com um dado só. Esse dado varia com a força do minion, que é uma coisa que vai ter ali mais para baixo. Ele ataca com um dado só. E se ele tirar um nesse dado, ele errou. Só que quando os minions atacam, eles atacam todos de uma vez. Quando eles atacam, quando os minions estão em volta de um alvo, todos eles atacam aquele alvo ao mesmo tempo. Então, usando o exemplo do vídeo anterior que eu fui interrompido, a gravação anterior, o coitado do mago cercado por 4 goblins, minions, ele vai levar 4d6. Não tem bônus estático, não é 4d6 mais alguma coisa, é só o dado. Só que são 4 dados, então ele vai levar 4d6. Por um lado, isso é interessante porque todos esses 4d6 são considerados um único ataque. Então, ele pode usar a reação dele de defender ou de interpor, ou um outro jogador usar interpor para todo esse dano de uma vez só, em vez de usar só para um desses minions. Entende? Mas por outro lado é muito dano. Então, a dica que eu dou aqui como alguém que começou a mestrar Nimble é a seguinte: quando você usar minion, não faz um minion ficar em cada canto, não. Só se eles forem de ataque à distância, né? Faz os minions sempre atacarem um alvo só, ou 2. Ou, sei lá, se você for colocar 6 minions, coloca 2 minions em cada jogador, entendeu? Porque essa é a grande vantagem dos minions. Em compensação, os jogadores ainda precisam atacar de um em um, tá? Então o dano não vaza de um para o outro. Eu ataco, se eu tenho 4 goblins minions ao meu redor e é a minha vez, eu só ataco um. Eu não ataco, eu não tiro dano e distribuo entre todos eles. E aí eu sacrifico uma ação para matar um minion que tem 1 de vida. Essa é a graça dos minions. É melhor se dedicar e tentar matar eles o mais rápido possível. Aqui, o jogo explica como equilibrar, né, os encontros. Eu vou passar isso aqui porque não tem... É matemática pura, assim. Aqui também, ó. Aqui é legal só falar porque ele explica como equilibrar os minions. Então, basicamente, a conta do minion é por herói, assim. Então, se você quiser fazer minions aparecerem no meio do combate, ou onda de minions, então tem os minions e depois aparecem mais minions, ele ensina tudo isso aqui para você calcular direitinho de acordo com a sua intenção, de fazer o negócio ficar muito difícil ou muito fácil. Lembra do dado que eu falei, que todo minion ele ataca com um dado? Então, esse dado ele é definido pelo nível do minion, né? Na verdade, pelo nível do grupo. Então, se o grupo está do nível 1 ao 3, os minions vão usar D4. A quantidade deles, aí você lê aqui em cima as instruções, o quanto de minion você quer no seu combate, mas todos eles têm que ser D4. De 3 a 5, D6, de 5 a 10, D8, e por aí vai até o D20, do nível 17 ao 20. Os minions causam 1 D20 de dano, ou seja, 5 minions, quando atacam juntos, causam 5 D20 de dano. E aqui tem uma regra opcional que contradiz o que eu expliquei um pouco ali atrás, mas é porque ela é opcional. Os minions não têm HP, mas você pode usar o dado, o tamanho, a categoria de dado do minion, que é D4, por exemplo, como um medidor de durabilidade. Então, o dano em excesso de um ataque pode passar para outros minions que estejam ainda no alcance. Então, se for um ataque corpo a corpo, matei esse goblin, de repente, ó, já afeta outros goblins que estejam corpo a corpo. Estou atacando à distância, já pode pegar em outros que também estão à distância, né? Então, o exemplo que ele dá aqui é, por exemplo, assim, se você tirar 20 de dano, você poderia derrubar 5 minions que usam D4. Porque 4 vezes 5 é 20, entendeu?
Ou, ele dá aqui outro exemplo, 2 minions que usam D10, porque 2 D10 é 20. E aí você poderia fazer essa... Isso aqui deixa o combate ainda mais heróico, né? Aquela coisa bem assim, os heróis passando por cima de vários monstros e tal. Deixam os minions um pouco mais fáceis também, eu diria, né? Porque parte da tensão dos minions é você só conseguir atacar um por vez. Você gasta uma ação para tirar um minion, porque senão depois a coisa fica complicada, né? E aqui fica um pouco mais generoso, eu acho, essa regra. Aqui ele dá ideias de encontros bacanas para fazer de emboscada. Isso aqui não são mecânicas, são só ideias. Ideias para combate. E aqui a gente tem, para encerrar o vídeo já, tá num tempo bom, a gente tem aqui tabelas para criar monstros. Então, ele... Aqui, de novo, uma questão de matemática, né? Não precisa... Não vou entrar no mérito de explicar essa tabela, mas ele explica aqui bem legal, ó, o nível do monstro, quanto de HP ele tem que ter se não tiver armadura, se ele tiver armadura média, se ele tiver armadura pesada, o quanto é esperado que ele cause de dano por round, uma média do ataque que ele precisa ter para ele conseguir causar essa média de dano, saves, e aqui tem um equivalente ao ND do quinta edição. Então, para quem quer usar material de quinta edição, por exemplo, uma criatura da quinta edição de ND4 pode ser de level 8 ou 9 no Nimble, depende. Beleza? E aqui tem umas habilidades de flavor para os monstros que você pode colocar em qualquer monstro. No bestiário, a gente só vai encontrar, depois eu posso fazer um vídeo falando do bestiário, mas a gente basicamente vai encontrar as fichas das criaturas. Olha aqui um exemplo de Kobold Minion. Kobold Minion, level 1/4, pequeno. Apunhalar, 1d4. E aí ele sempre escreve, né? Segue as regras de Minion. É isso, essa é a ficha do Minion, sabe? E aqui embaixo tem o Kobold normal. O Kobold pequeno, 12 de vida. Apunhalar, 1d4 mais 2. Ou Estilingue, range 8. Como ele não especifica um dano diferente, significa que também é 1d4 mais 2. E aí você pode usar ele com uma versão fracote, que ele não vai critar no d4 dele. E é isso. Eu acho que eu não vou entrar muito nesse mérito aqui agora, porque eu acho que vale um vídeo só falando dos monstros depois. Mas eu acho que antes de falar dos monstros em si, agora que eu expliquei todas as regras, eu falei da criação de personagem, falei de como faz teste, de como o combate acontece, magias, eu falei como jogar, literalmente, todas as regras. Eu acho que agora, se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos falando das opções de jogo. Então, um vídeo sobre as raças, em que eu vou lendo as raças e falando as coisas que eu acho legal das raças. Um vídeo sobre os backgrounds. Um vídeo sobre uma classe. Eu imagino que vídeo sobre classe vai ser bem popular, na verdade, né? E um vídeo sobre os monstros em si. É legal, ó, porque os monstros estão separados em grupos. Então, tem uma página para kobolds, uma página para goblins, uma página para bandidos, dungeon. E aí vai ter os monstros lendários, que têm suas próprias regras. Os monstros lendários dão um vídeo próprio, tá? Por enquanto ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, ativem o sininho, recomendem os meus vídeos para quem estiver interessado em um jogo de fantasia medieval heróica e rápida, ágil e tática. O mais importante é isso, é um jogo tático. As pessoas costumam associar jogos rápidos com jogos com menos opções, menos poderzinhos, mais narrativo. Não, é um jogo tático. É um jogo pensado para combate, inclusive. Bem dedicado a isso. Beleza? Então, próximo vídeo aí eu vou ver o que eu gravo. E valeu!